Hoje eu vou te trazer a minha lista de 5 plugins especiais para você turbinar o seu Elementor e criar sites muito mais criativos e memoráveis. E o melhor de tudo é que, se você não sabe nada de programação ou até mesmo odeia ouvir falar sobre esse assunto e quer potencializar as ferramentas do seu site, então essa lista completa vai te ajudar bastante. E se liga que o último plugin da lista é o melhor, contém funcionalidades incríveis que grandes sites utilizam. Quer conhecer a lista completa? Vem pro vídeo. Muito bem, pessoal, vamos para o primeiro add-on, né? O primeiro plugin. Lembrando que essa é uma análise bem assim no contexto de apresentação. Eu não vou experimentar esses plugins dentro de um projeto real, então é mais uma apresentação e os pontos fortes que eu achei interessante levantar, até por critérios assim de desempenho, por critérios assim de funcionalidade, de criatividade dentro de um projeto que você pode inserir e tornar o seu site assim mais exclusivo, com um diferencial bem notável. Então vamos lá, o primeiro é o Rap Addons, é a primeira ferramenta, digamos assim, a que eu mais utilizo. Então, justamente porque ele tem muitas ferramentas, ele tem muitos widgets, e simplesmente ele tem, né, a versão gratuita e a versão Pro, só que a gratuita tem muitas ferramentas. Então vamos lá. Primeiramente, a gente pode ver que ele tem aqui para diversos segmentos, né? Então, assim, você vai notar que isso é uma particularidade, não é uma particularidade dele. A maioria dos exemplos que eu vou mostrar tem, né, essas ferramentas para diversas áreas. Então, já acostuma com isso. Então, vamos lá. Ele tem aqui as principais, né? Caixa de informações, caixa de ícone, tem várias ferramentas. Então, assim, algumas são até repetidas, o próprio Elementor já tem, né? Então, assim, recomendo que você analise antes de escolher, até para ver se tem algumas que tornam esse plugin, né, ou os próximos que eu vou apresentar, realmente funcionais dentro da sua realidade, porque às vezes esse aqui você gosta dele e tal, mas ele não te atende completamente, então outro pode te atender dependendo do projeto. Então vamos lá. Algumas ferramentinhas que eu acho interessante dentro aqui do Happy Addons, né? Vamos descendo aqui. Veja só, ele tem várias opções na versão Pro, né? Ferramentas, né? De stick vídeo, né? Que é tornar o vídeo fixo, breadcrumbs, que é o menuzinho migalhas. O que eu venho pesquisando bastante também é as questões de menu, porque com isso você consegue construir sites completos sem utilizar o Elementor Pro, né? Então, nesse caso aqui, ele tem uma ferramenta de mega menu, só que é Pro. Então, assim, a gente já fica ali meio que no meio do caminho, certo? Algumas funcionalidades que eu acho bem legal do Happy Addons é justamente essas aqui, ó, da parte criativa. Gradiente, cabeçalho com gradiente, né? Ou seja, são aqueles textos com gradiente. Então você cria títulos com gradiente. Eu acho isso incrível, veja só. Você consegue criar títulos coloridos, né? Com um efeito diferente. Então, assim, aumenta muito mais a criatividade do seu projeto. Então, eu recomendo bastante você experimentar esse plugin, justamente por conta dessa funcionalidade aqui. Tudo bem que esses títulos aqui, eles estão bem chamativos, né? Tá bem, assim, forte a questão do gradiente, mas dependendo do projeto que você for utilizar, você com certeza vai é, conseguir aí bons resultados, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. A gente tem mais ferramentas. Eu gosto também de utilizar, de ver, né, e analisar essa ferramenta aqui, ó, Off Canvas. O nome dela não é muito amigável, certo? Mas ela é uma ferramenta bem interessante. Eu vou te mostrar o porquê. Ela torna bem criativa essa questão de exibição do menu. Então, se você for criar uma landing page ou uma página bem temática, né? Eu acho essa ferramenta bem bacana, veja só. Ela simplesmente traz o menu de uma lateral, ela tira, né? Ó, veja só. Eu acho bem bacana isso.
E tem essa outra forma dela se apresentar, que eu acho mais legal ainda, que é essa aqui, ó. Ela empurra o site todo e revela algum conteúdo escondido na lateral. Não precisa ser necessariamente um menu, você pode colocar outros conteúdos, né? Então, assim, é bem bacana isso aí. Veja só, tem um scrollzinho aqui para você ir acrescentando mais opções. Então, você atrai a atenção do visitante para uma outra área aqui e melhora a experiência, né? Deixa mais criativo, envolve mais o visitante. Então, é bem bacana essa ferramenta aqui. Veja só, a gente consegue aplicar ela dentro somente de botõezinhos, né? Tipo menu estilo hambúrguer. Veja só, bem bacana, eu gosto demais, achei bem interessante essa aqui. Vamos continuando aqui, que tem ainda algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. A gente tem opções de carrossel e slider, certo? Esses aqui já são os padrões, até o próprio Elementor na versão Pro já tem, então não acho tão assim muito, né, criativo, diferenciado assim, não é tanto. A gente tem mais algumas opções aqui de marketing, né, tabela de preço, menu de preço, aquele stick de promoção, enfim, coisa bem simples, bem bacana, interessante. Caso você queira essa opção aqui, ó, de chart, né, que são as barra de progresso não, barras de gráfico, exibição de informações. Então, assim, se você for criar um site bem específico, como um que eu já criei para empresa de engenharia, onde ele precisava mostrar alguns números, alguns gráficos, veja só, você consegue exibir isso de uma forma bem criativa, né? Não precisa ser uma imagem, o print de um gráfico gerado ali em outro software. Você consegue exibir isso aí dentro do seu site. Veja só que bacana, ó. Ainda tem ele animado. Os gráficos ficam animados. Então, assim, é bem bacana. Então, são opções diferentes que você pode utilizar para exibir informações sem necessariamente utilizar de uma imagem, porque a maioria das vezes eu vejo muitos profissionais fazendo o quê? Eles recortam ou criam essa imagem em algum software como o Illustrator, CorelDRAW, Photoshop e exportam uma imagem colando o gráfico aqui no site. Então, com esse plugin você consegue criar esses gráficos, exibir essas informações, né, dados, através dele, né? Então fica muito mais interessante. A gente também tem a opção de post, que é algo bem bacana também, principalmente em se tratando de marketing, né, inbound marketing. Você consegue aí trabalhar com essa questão de divulgação de artigos, né, dentro de um blog. Ele também tem a parte do Theme Builder, né, que são algumas seções já prontas ali. Ó, ele tem até o Nav Menu, como eu disse, é uma ferramenta essencial caso você não queira utilizar o Elementor Pro, então você já consegue criar um menu aqui com esse plugin do Happy Addons. Vamos descendo aqui. Outro detalhe muito interessante é você ver as opções que cada addon oferece para a questão do e-commerce, né? Quando você vai criar uma loja virtual. E nesse caso aqui, ele tem suporte, né, para o e-commerce. Tem algumas ferramentinhas aqui que são bem bacanas. Produto grid, né, que é a exibição do produto em forma de um grid. Carrossel de produtos. Então, assim, tem várias coisas que eu acho bem legal. Ele tem também esse checkout aqui, ó, que dá para trabalhar aí com essa questão do visual do checkout. Veja só, você consegue dar uma customizada, não muito, né? Mas você consegue melhorar um pouquinho, certo? Se você não tem conhecimento de CSS, você até consegue aí tirar bons resultados de uma maneira bem mais prática, né? Bem mais fácil. Vamos descendo aqui. Ele tem essa opção de formulário aqui que eu não considero muito porque o Elementor já vem com formulário, certo? Mas, caso você queira, dá para utilizar também aqui, né? Alguns outros plugins, se você tem preferência por utilizar plugins de formulário e não os do Elementor, né? Muito bem. E aqui vem a cereja do bolo, que é uma das ferramentas que eu mais utilizo, que é essa aqui, ó, Grid Layout. Quando você instala o Happy Addons, ele libera para você a ferramenta de grid, para você
construir o seu layout todo certinho, todo formatado, seguindo o layout que você desenvolveu, né? Por exemplo, no Figma ou no Photoshop. Então, você consegue montar esse layout do jeito que você criou, seguindo aí o grid, né? Então, assim, essa ferramenta é muito bacana, muito simples. Você só habilita, né, na hora que for trabalhar lá dentro do Elementor, né, do editor do Elementor, você habilita e esse grid aparece, você configura ele aqui do jeitinho que você configurou lá no Figma ou no Photoshop, e aí você começa, né, a construção do seu layout, transportando ele do Figma para dentro do Elementor. Isso aí é uma ferramenta, assim, acho interessantíssima para se usar. Então, o Rap Addons, como eu disse, ele tem a versão gratuita e tem a versão Pro. Vale muito a pena conhecer, recomendo bastante esse addon aqui. Continuando aqui, indo para o segundo plugin da nossa lista, a gente tem o Unlimited Elements para o Elementor, né? Ele também é mais ou menos, tem as mesmas, praticamente as mesmas ferramentas do exemplo anterior, só que eu gostei de acrescentar ele na listagem justamente porque ele tem algumas ferramentinhas extras a mais. O interessante aqui é que você, antes de comprar, né, caso você queira comprar um destes plugins, experimente a versão gratuita e veja se a solução que ele tem é mais interessante, mais criativa, porque o que acontece nessa situação? Às vezes, ambos os plugins têm as mesmas ferramentas, só que a apresentação delas são diferentes, o layout é diferente, a forma de configurar é diferente. Então, assim, recomendo que você analise bastante, porque são algumas coisas, pequenos detalhes que pode te ajudar e tornar o seu projeto mais criativo. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver quais as soluções que o Unlimited tem disponível para a gente aí, tanto na versão Free quanto na versão Pro. Então a gente tem aqui algumas ferramentinhas, né? No caso aqui ele já mostra o que é Pro, o que é gratuito e etc, né? Então a gente vê que tem bastante coisa aqui, até a apresentação das ferramentas é mais criativa, é algo mais animado, a gente já tem uma noção maior, certo? Então vamos lá, vamos descendo aqui, eles têm muitas coisas padrões, mais do mesmo, só que a apresentação é melhor, né? O item ele é animado, diferente, né? Então vamos lá. A gente tem muita coisa aqui, ó, ferramentinhas para blog. Isso aqui eu sempre analiso, porque não é todas as ferramentas que tem. Então aqui ele tem ferramentas para blog. As melhores, claro, ele colocou na versão Pro, igual esse Post Magazine Grid. Eu acho isso aqui muito interessante, porque foge daquele layout padrão do Elementor, né, de colocar uma coluninha estilo essa aqui, né, de artigos do blog, e ele transforma em um mosaico aqui bem bacana, então acho isso aqui bem interessante. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver aqui se ele liberou. Ó, eu acho isso aqui muito bacana, certo? Então isso aqui ajuda a aumentar, né, atrair mais a atenção do visitante para a leitura dos artigos do blog. Muito bem, então a gente viu aqui que a gente tem ferramentinhas bastante, né? Ainda tem mais aqui, ó. Continuando, ainda tem mais ferramentinhas, soluções para blog. A gente tem aqui opções de filtros, né, e ferramentas para blogs, né, post. Acredito que isso aqui sirva para custom post type também, né? Então, se você criar um custom post type, você pode usufruir isso aqui também, ó. Tem até uma pesquisinha Ajax. Tudo bem que a gente, em um vídeo anterior, até eu vou deixar ele aqui nos cards, a gente mostrou como que utiliza, né, um outro plugin gratuito para fazer um sisteminha de busca via Ajax, mas eles têm também uma aqui, acho bem bacana isso aqui. Essa opção aqui de colocar um drop-down com as categorias para a pessoa poder clicar e recarregar a página, acho isso bem bacana. Um outro ponto que eu gosto de analisar são as ferramentas que eles têm, né, disponíveis para lojas virtuais, no caso o e-commerce. Então eles têm também algumas soluções bem bacanas, né, ó, a busca via Ajax, onde a pessoa digita e a busca vai sendo realizada simultaneamente com base no que a pessoa vai digitando. Então acho isso aqui bem interessante, bem usual e aumenta demais aí
o interesse do visitante em continuar navegando. A gente tem mais algumas ferramentinhas de marketing aqui, né? A gente pode ver que são basicamente as mesmas, né? Do outro plugin. A gente tem a opção de chat de WhatsApp, isso aqui é bem bacana, você não precisa utilizar uma solução, uma outra solução, um outro plugin, isso aqui já é legal, não tinha no plugin anterior, então isso aqui é um diferencial bem bacana, certo? A gente tem N outras soluções, veja só, opção aqui de exibir, né, um produto com uma listinha, né, apontando assim os diferenciais. Isso aqui é esses detalhes que você precisa analisar para ver se compensa você baixar esse plugin ou até mesmo comprar a sua versão estendida, né? Então, recomendo muito que você olhe isso aqui. Olha só essa opção aqui, vamos dar uma olhadinha? Opção de lista animada, né? Você coloca uma lista aí. Olha que bacana. Eu já vi isso em diversos sites, tudo bem que aqui está na velocidade, né? Super rápida. Você pode colocar ele bem mais lento para chamar a atenção aí, ó, de um visitante para alguma coisa, algum fato ou algum detalhe, né? Alguma informação importante, ela vai sempre ficar passando aqui. Isso aqui é muito bacana. Acho que vale muito a pena você dar uma olhadinha nisso aqui para ver se você acrescenta dentro do seu projeto, né? Lembrando que essa versão, esse item aqui está na versão Pro, né? Então aí já dá uma apertada na gente. Muito bem, a gente tem algumas opções aqui dinâmicas de looping. Veja só, isso aqui já é um diferencial enorme que o plugin anterior não tinha. Então isso aqui é bem bacana. Tudo que é dinâmico eu acho bem interessante porque você customiza muito mais. Você torna, né, o seu site mais, transforma ele em uma ferramenta muito mais eficiente. Então, acho bem bacana isso aqui também. Algumas opções de controle, né? Ele fala opção de controle remoto, digamos assim, né? Olha só esse aqui. Esse aqui é bem bacana. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal ensinando algo parecido, onde você põe o mouse e muda, né, a informação. Então, acho isso aqui bem interessante também, veja só. No caso aqui, ele deu exemplo aqui com depoimentos, né? Mas você pode usar isso aqui para várias coisas. Você pode colocar um produto aqui e clicou, mostra aqui uma imagem e uma descrição do produto. Aí aqui é outro produto. Ou serviços, né? Veja só. Aqui, no caso aqui, ele colocou serviços, ó. Que bacana. Coloca isso aqui e vai mudando aqui o slide, né? Outra opção aqui de serviços, ó. Tudo bem que ele não explorou muito o design, né? Nessa situação, mas ficou legal. Olha só, uma outra solução aqui que dá para usar bem bacana também. Então, acho isso aqui muito interessante, vale muito a pena aí dar uma olhadinha. Olha só que interessante essa outra solução aqui para situações de loja virtual, né, de produtos, enfim. Você consegue até colocar um botão aqui, um link, e a pessoa vai navegando aqui, gostou, clica e faz a compra, ou então é redirecionado para outra página. Muito bacana isso aqui. Então, acredito que vale muito a pena. Tá na versão Pro também, já aperta mais um pouquinho, mas está valendo. Opções de menu, né? Widgets de menu. Então, a gente tem aqui o mega menu, um mega menu com links internos. Então, assim, olha só que opção criativa de menu isso aqui. Isso aqui é bem interessante. Dá para você criar, dependendo do projeto, né? Olha só, opções diferentes para exibir a mesma informação. Então, é isso que eu recomendo, é isso que eu olho quando eu vou criar um novo projeto. Então, eu já começo até a planejar o layout com base nessas ferramentas que a gente tem disponíveis. É o que eu recomendo para vocês, certo? Opções de content widget, né? De widgets de conteúdo. Então, assim, muito bacana isso aqui. É um detalhe muito bacana também. Veja só, exibir conteúdo dessa maneira aqui torna muito mais criativo. Ok que você consegue criar isso aqui dentro lá do Elementor, mas você precisa ter um conhecimento muito grande na hora de criar isso aqui, na hora de formatar isso aqui, para não perder a mão, para não ficar quebrado, certo? Olha só que bacana. Então, assim, recomendo muito, né, a utilização de um plugin como esse aqui para determinados projetos onde você quer fugir do convencional, que você quer fugir do mais do mesmo, né? Tornar o seu projeto aí
mais singular, né? Mais exclusivo. Então, assim, a gente tem muitas opções. Opção de carrossel. Carrossel é basicamente o mesmo, né? Só muda a apresentação dele. Veja só. Opção de mídia, né? Exibição de foto, vídeo e etc. Aqui tem muitas também. A gente tem muitas opções aqui. Essa aqui é interessantíssima. O Elementor, acredito que tem até uma dessa aqui. Só que essa aqui também acho muito interessante, veja só. Você monta meio que um painelzinho com a sua playlist, digamos assim. Se eu não me engano, o Elementor, na versão Pro, tem uma dessa. Não tão assim arrumadinha, né? Com a possibilidade de fazer customizações igual essa aqui, mas tem também, né? No caso, essa aqui é mais avançada um pouco. Veja só. Ó, a opção de passar, né, os vídeos com um controlezinho é bem bacana também. Veja só, a opção de visualização. Então, assim, é muito interessante essas ferramentas aqui, certo? Vamos lá, a gente tem mais outras opções aqui. Opção de chat, né, de chats para exibir dados, process, né, que é aquela exibir informações passo a passo, veja só, etapas do processo. Eu acho isso aqui bem interessante também. Ensinando, às vezes você precisa colocar alguma solução no site onde você vai ensinar como a pessoa vai prosseguir dentro de um fluxo, né? Qual que é o passo 1, qual que é o passo 2. Então, acho isso aqui bem interessante. Os ícones são customizados, né? Então, você pode ver aí que você consegue customizar os ícones. E aí, a criatividade é o limite. Você utiliza dentro do processo ali que você quer. Ó, isso aqui é muito interessante, principalmente, né, para ferramentas que você precisa ensinar o passo a passo para a pessoa ou introduzir ela dentro do assunto e mostrar como que ela vai seguir, né, dentro do processo. Eu achei isso aqui bem bacana. Bem interessante mesmo. Tem muitas soluções. A gente tem opções de testemunho, né, depoimentos, soluções para equipe de membros. Então, assim, ó, a gente está na metade. Tem muitas opções aqui. Muitas opções. Opções de botão. E é aqui que eu queria chegar, que era nas opções de tipografia. Isso aqui eu acho interessantíssimo. Por que eu queria chegar muito nessa opção? É simplesmente porque criar títulos com um visual diferente torna o seu site muito mais interessante. Então você tem opções aí, né, de colocar a opção para revelar texto, o texto meio que animado um pouquinho, o texto sendo escrito, efeito 3D, né, aquele gradiente, igual o que a gente viu no plugin anterior, uma linha com gradiente, colocar o texto na vertical. Então assim, a gente tem muitas opções aqui. Eu recomendo que você visite, né, o site do Unlimited, né, Elements para conhecer. Vale muito a pena aí, tem muitas soluções. Veja só. Gente do céu, não acaba, é muita coisa. Então, essa é a minha segunda indicação, até porque tem mais ferramentas e mais opções. Tem aqui o planinho, né? Eu cheguei aqui no planinho, a versão dele Pro custa $49, enfim. Aí fica a seu critério analisar para ver se compensa. Mas, como eu disse, nesse exemplo aqui, a cereja do bolo para mim é essa opção aqui, ó, de tipografia, que são várias opções para você exibir o seu conteúdo, o título, né, de algum bloco de texto, enfim, de uma forma bem mais criativa. Agora vamos falar da terceira opção, né, o terceiro plugin. Eu vou falar agora do Royal Elementor, né, mais um add-on que tem aí disponível no mercado. E ele tem algumas ferramentas interessantes. Eu vou mostrar uma que, em particular, achei fantástica. Mas vamos lá. Você pode observar que, basicamente, tem as mesmas ferramentas, né? Pelo menos na versão gratuita, tem as mesmas ferramentas dos plugins anteriores. A gente tem aí a opção para trabalhar com post. Aqui ele exibe de uma maneira diferente, né? Ele joga tudo junto, ele não separa muito, tá? Mas você tem opção aí para trabalhar com post, com o commerce, né? Questão de slider, carrossel, galeria, opções de menu. Tem várias opções aqui. Muitas até tem já no Elementor, né?
Mas as grandes ferramentas, né? Ó, versões, ferramentas pro e-commerce, para você trabalhar com e-commerce. Eu dou muita ênfase nessa questão do e-commerce, porque quanto mais você pode customizar o visual da sua loja, melhor. O Elementor ainda ele não avançou muito nessa questão da customização do layout da loja, então por isso que essas ferramentas agregam muito quando você vai trabalhar com loja virtual. Então recomendo bastante. E um dos grandes diferenciais desse plugin do Royal é que ele tem templates prontos, né? Então assim, você conta aí com templates, layouts prontos. Tudo bem que o Elementor na versão Pro tem, só que esses aqui eu acho eles um pouquinho mais interessantes, mais conectados com o mercado. Então você pode usufruir aí de uma gama maior de plugins, né? Mais um acervo de templates para site que você pode utilizar na íntegra ou pelo menos alguma parte. Né? Aqui a gente tem uns exemplos, né, das principais ferramentas, né? Opção aqui de customização do e-commerce, pop-up, criar pop-ups mais interessantes, né? Opções aqui para você trabalhar com background diferenciado, né? O parallax, multilayer parallax, enfim, efeitos de partícula, né? Animados ali. Então, acho isso fantástico. Agora, a cereja do bolo que me cativou realmente foi essa opção aqui, ó. Vou subir tudinho. Foi essa opção aqui, do Mega Menu. Eu achei esse Mega Menu desse plugin aqui muito bom, muito interessante. Veja só, são opções assim, ó, que torna o menu do site muito mais criativo. Então, se você tem um site que tem muitas páginas, muito conteúdo, uma loja virtual com muitos produtos, muitas categorias de produtos, eu acho que esse mega menu aqui vai ser muito interessante. Ele tem assim uma disponibilidade de ferramentas enorme dentro dele que você pode customizar. Certo que o Elementor agora lançou na sua última atualização a opção de mega menu, só que essa aqui ainda está um pouquinho mais na frente no que se refere a funcionalidades, né? Já vem um pouquinho mais preparada. No futuro, talvez o Elementor alcance essa ferramenta aqui, né? Mas nesse momento, enquanto eu estou gravando aqui, essa ferramenta, do meu ponto de vista, ainda é mais interessante que o mega menu do Elementor. Então, esse aqui realmente é um menu que eu achei incrível, o visual, o jeito das animações, veja só, é muito fácil, é muito interessante de ser aplicado, é muito mais agradável, né? Então, assim, recomendo bastante que você venha, né, conheça aqui o Royal Elementor Add-on, que é mais um plugin para você turbinar aí o seu Elementor, poder, né, criar sites mais criativos e diferenciados. Chegamos ao quarto plugin da lista e ele é basicamente um resumo dos outros. Ele tem algumas ferramentas diferentes, mas é praticamente a mesma coisa no que se trata a ferramentas gratuitas, certo? Vamos dar uma olhadinha no Elements Kit agora, né? Então, assim, ele tem as mesmas ferramentas e tal, só que tem algumas específicas que me chamou muito a atenção. Então, vamos chegar até elas. Primeiramente, a gente tem as ferramentas gerais, né? Título, caixa de ícone, caixa de imagem, botão, enfim. A gente tem aqui praticamente as mesmas ferramentas, tá certo? Recomendo que você olhe aqui também. Vale muito a pena. As ferramentas Pro, veja só, Google Maps. Deixa eu abrir aqui e mostrar para você. O Google Maps a gente tem a opção que o Elementor nos fornece, né? Só que essa aqui a gente consegue fazer algumas coisinhas a mais. Olha só, colocar aqui um pop-upzinho em cima, né? Trabalhar de uma maneira um pouquinho mais diferenciada. Mas nem é isso ainda o que eu quero mostrar para você. Vamos lá. Eu vou descer aqui, vou chegar. Ó, a gente tem algumas opções, mega menu também, como eu sempre falo, que é uma opção que eu acho bem interessante. Ele tem aqui uma opção bem interessante também, que é cabeçalho e rodapé. Olha só, soluções para o cabeçalho e rodapé, para você poder aí criar, né, os seus cabeçalhos e os rodapés de uma maneira mais prática, mais rápida. Então ele já traz aqui alguns modelinhos prontos, todo
formatado, bem bonitinho, e ainda tem mais, né? Aqui ele mostrou somente alguns. Opção de criar algumas situações dinâmicas, né? Com base em algumas condições lógicas lá, então você pode customizar isso. Muito bem, então aqui a gente tem várias ferramentas, ferramentas para mídias sociais, ferramentas para blog. Aquele outro detalhe que eu sempre olho, né? As ferramentas disponíveis para a loja virtual, no caso aqui o e-commerce, certo? Ferramentas para review, Facebook Review e Yelp. Eu particularmente não conheço o Yelp, mas já é uma grande vantagem, porque isso aqui ele pode adicionar futuramente para mais, né? Outras ferramentas. Soluções para formulário, certo? Alguns kits de ferramentas, tanto para cabeçalho quanto para rodapé. E essa aqui é a ferramenta que eu achei bem bacana, que é uma solução para o Zoom. Então, se você trabalha muito com reuniões online, tem um público aí restrito, né? Quer fazer transmissões fechadas ali, particulares, dentro do seu site para um público fechado, você tem essa solução aqui, que eu achei bem bacana. Ele já disponibiliza aqui, e você já pode conectar via Zoom App ou via web browser, né? Então, você consegue aí trabalhar com essa questão do Zoom dentro do seu projeto, dentro do seu site. Eu achei isso aqui uma solução muito interessante. Olha, ele até mostra aqui quando a reunião vai começar. No caso aqui já expirou, né? Mas aí tem até um contador, pelo que deu para ver aqui. Então achei isso aqui bem legal. Dá até opções de segurança aqui, né? Vamos ver aqui se essa aqui é a senha. Deixa eu colocar aqui. Vamos salvar. Não, provavelmente é. Aliás, a senha é essa aqui, né? Coloquei aqui, nem li direito. Deixa eu ver aqui. Bom, não sei. Aqui ele só está dando um exemplo, enfim. Mas eu achei isso uma solução muito, muito interessante. Um outro detalhe que eu acho interessante do Elements Kits não é nem essas ferramentinhas aqui, são os outros produtos que eles têm para vender. E no caso, eu encontrei esse aqui, ó, o Get Gen AI, né? Que é uma ferramenta de inteligência artificial você pode instalar dentro do seu site WordPress para te ajudar aí no que se refere à geração de conteúdos otimizados, né, para Google, conteúdos bem interessantes mesmo, assim, com a ajuda da ferramenta artificial para você poder colocar eles de igual aos seus concorrentes para posicionar bem no Google, para atrair mais visitas. Então, assim, essa ferramenta baseada em inteligência artificial vai te ajudar nisso. Ele tem aqui um previewzinho, ó, você consegue aí colocar os termos, ele gera algumas sugestões de texto, faz uma pesquisa entre os seus concorrentes para ver quais conteúdos estão, né, em alta para você poder trabalhar nisso. Então, assim, eu achei muito interessante. Ele tem algumas, digamos assim, ele segue algumas metodologias, como a metodologia AIDA, né, para poder criar alguns conteúdos ou estruturar o seu conteúdo de uma forma mais interessante. Então aí você tem ó, a metodologia AIDA, ideias para títulos, ideias para meta tag description, né, para descrição do artigo, para melhorar o SEO, parágrafo e cabeçalho, conteúdos para social media, então você transforma aquele artigo, o texto daquele artigo, você pega ali e ele gera um texto para você divulgar nas mídias sociais, descrição de produto, revisor de parágrafo, enfim, tem muita coisa aí, ó. Veja só, ele tem aqui um previewzinho de como ele trabalha. Então, eu achei interessantíssima essa ferramenta, vale muito a pena dar uma olhada, conhecer, porque eu acho que vai agregar muito, principalmente agora, com o avanço aí das inteligências artificiais. Então, vale a pena você conhecer aí o kit, né, do Elements Kit. Muito bem, chegamos ao último plugin da nossa lista e ele, para mim, é o mais criativo, é o mais interessante. Tem muitas soluções na sua versão Pro que eu tenho certeza que vai enriquecer demais o seu projeto. Então vamos lá. Ele é o Premium Add-ons, né? Então aqui a gente já tem uma ideia de que ele tem muita coisa, né, pré-fabricada, integração com e-commerce, funcionalidades avançadas, funcionalidades de animação com lote, né?
Então, assim, ele tem muita coisa. Ele tem, veja só, aqui é um resuminho básico. Eu já separei até algumas páginas aqui para a gente ver, porque é muita coisa. Mas ele já tem um resuminho básico aqui. Ele tem aqui o Magic Scroll, que eu acho interessantíssimo. Eu vou falar detalhadamente sobre ele. A questão de exibir alguns conteúdos, né, com base em algumas condições. Então, isso aqui eu só vi no Jet Engine. Tem outros plugins, né, plugins mais caros. O mais econômico que eu vi é o Jet Engine, então esse aqui já contempla essa funcionalidade. A funcionalidade de flutuar, né, colocar objetos flutuando e com animações independentes, eu achei isso muito legal. Agora, essa próxima funcionalidade que eu acho interessantíssima, que é a possibilidade de você customizar o cursor do seu mouse na hora que a pessoa está visitando o site. Isso aí é incrível, dá uma liberdade criativa enorme para o seu projeto. Você pode usufruir disso aí para comunicar com o visitante do site de diversas maneiras, você vai ver como. Essa opção de badge global aqui, badge é basicamente esse selo aqui, né? Eu não achei lá essas coisas, mas é interessante. A opção de ter o SVG, né? Todo animado, se formando, se construindo, é interessantíssimo. Essa opção aqui do conteúdo, né? Manter a altura igual, isso aqui eu acho que o próprio Elementor já contempla, né? Agora que ele atualizou aí. Agora não, né? Tem um tempo já que ele atualizou para containers, né? Então isso aqui é interessantíssimo. E algumas opções de bordas, né? Avançadas aí, opção de border rádio avançada, enfim. Eu acho ele interessantíssimo. Esse plugin realmente, eu acho ele o principal da minha lista, assim. Se eu fosse te recomendar, recomendaria ele. Aqui a gente tem algumas opções avançadas para questões de loja virtual. Você vai ver que ele tem umas soluções que realmente assim explode sua cabeça porque tira uh, o seu site daquela opção de listas, né, de sites mais do mesmo e coloca ele num patamar acima. Então vamos continuar olhando aqui. Enfim, ele tem várias opções, veja só, muita coisa aqui, certo? Mas eu, como eu disse, eu separei algumas funcionalidades específicas. Então vamos lá. Vou começar aqui entrando aqui, ó, em Global Features, o Magic Scroll. Esse aqui para mim é o principal, é o que eu achei assim mais interessante. Ó, ele já está até aberto aqui, ó. Deixa eu abrir ele. Esse aqui me lembra muito aqueles sites bem criativos que vão apresentar algum lançamento de produto. Especificamente o site da Apple, né? A Apple usa bastante esse recurso aqui. Veja só. Conforme a gente vai dando scroll na página, vai sendo animado, né? O cenário aqui vai se formando. Veja só, eu estou dando scroll aqui, ó. E olha só o que vai acontecendo. O layout vai sendo montado, né? A situação vai aparecendo, ó. Eu estou dando scroll. Você pode ver aqui pela barrinha lateral que a página está descendo. E conforme ela vai descendo, itens animados vão surgindo, seções vão indo. Veja só. Que interessante isso aqui. Ele interage com vídeos também, né? Background de vídeo, olha só. Então, assim, você tem um recurso interessantíssimo para enriquecer o seu projeto, deixar ele muito mais interessante. Imagine isso aqui numa landing page de um produto ou serviço, você aplicando isso aqui. Ó, cada um dos gráficos vão sendo formados seguindo a ordem e o scroll aqui descendo, ó. Veja só. Então, assim, realmente essa funcionalidade do Scroll Magic, né, é muito boa. Eu achei ela, assim, fantástica. Olha só esse exemplo. Eu achei incrível isso aqui. Conforme você vai navegando, você vai tendo ideias para projetos. Então, assim, eu achei incrível até a forma com que eles exibem, né, essa questão aí deste produto, né, dessa feature. Muito interessante. Vamos lá. A próxima é a questão das exibições, né, condicionadas, né, principalmente para o e-commerce. Olha só se não é interessantíssimo essa ferramenta quando ela é
aplicada a uma realidade de uma loja virtual, veja só. Então aqui a gente tem condições, né, ofertas para o e-commerce, é tipo assim, exibir conteúdos ou ocultar alguns conteúdos, dependendo da situação em que o visitante do site se encontre. Então, vamos supor que ele está aqui, ó, com base na última compra, né, que ele visitou, a gente consegue realizar alguma ação, né? Ele está na página de uma categoria específica, você pode exibir algum conteúdo ou ocultar, né? Então, assim, tem N situações, certo? Até isso aqui eu achei interessantíssimo. O total da compra, com base no total da compra, você pode exibir um banner. Eu vou te mostrar especificamente isso. Olha só, ele trabalha, né, com barras de notificação, banners promocionais, pop-up que aparece com base em alguma condição pré-existente, né? Uma condição, quando eu falo assim, uma condição global existente dentro da loja, uma notificação dependendo de uma configuração do produto, enfim, isso é incrível. E ele mostra aqui como usar isso aqui, né? Assim, que situação você pode usar. Por exemplo, exibir, né, algumas condições aqui, ele mostra o que você pode exibir na página de categoria, na página do produto, no carrinho e na página de checkout. Então, isso aqui é interessantíssimo. Você pode trabalhar até com a questão do carrinho, do checkout, coisa que no normal os outros plugins não oferecem. Então, vamos lá, vamos continuando aqui, ó. Ele está falando aqui que ele se adapta muito bem, né? Tranquilamente, com sessões internas, colunas e demais widgets do Elementor, né? O interessante é que o Elementor evoluiu, né? Então, assim, ele virou agora containers. Então, acredito que ele também contemple isso, né? Nesse caso aqui, ele contemple isso. Mas vamos lá. Olha só aquele exemplo que eu falei. Mostrar ou esconder determinado conteúdo com base no número de itens do carrinho. Então, veja só, ele mostra ou esconde qualquer conteúdo baseado no número de itens do carrinho. Então, ele deu um exemplo que vai aparecer um banner se a pessoa adicionar mais um produto ao carrinho. E nesse caso aqui, se ele adicionar mais um produto, ele ganha um cupom de desconto. Então, olha que sacada, que funcionalidade incrível para aumentar as conversões de uma loja virtual. E não para por aí. Olha só, ele coloca aqui, né? Mostrar ou esconder algum conteúdo do Elementor, né? Baseado na categoria dos produtos que estão no carrinho. Então, veja só, ele mostra aqui algum conteúdo, né, referente à mesma categoria dos produtos que a pessoa adicionou. Então, ele faz uma espécie assim de sugestão, né? A pessoa está comprando produtos de uma determinada categoria e o último adicionado ali, ele pega como referência e mostra produtos similares. Então, isso aqui eu achei isso incrível, aumenta muito as conversões e principalmente na hora de um pouquinho antes dele fazer o checkout. Olha só outra sugestão, né? Esconder ou mostrar um determinado conteúdo baseado na última compra, né? Então, veja só, ele consegue aí memorizar, né? Salvar nos seus registros a data em que a pessoa comprou anteriormente, né? Ela voltou para comprar no site, então ele consegue reconhecer isso e mostrar algum conteúdo. No caso aqui, ele está dando um desconto, né? Mostrando aqui um exemplo, dá desconto para que a pessoa continue voltando ou não demore tanto, né, para voltar. Então, isso aqui é interessantíssimo. Um outro exemplo, né, mostrar ou esconder um conteúdo baseado no valor total. Então, veja só, aqui ele está falando, né, se a pessoa, né, adicionar uma quantidade a mais ou chegou em um total, ele já consegue frete grátis. Então, isso aqui eu achei fantástico. Então, assim, esse realmente é um plugin muito interessante, muito criativo, que vai realmente ajudar você a ganhar dinheiro. Vamos lá. A outra funcionalidade dele é essa de gradiente, né, animado no background. Então você consegue criar aí alguns background animado. Veja só o exemplo que ele dá aqui.
Você consegue ver que os background, baseado em gradiente, com imagem, tudo junto ali, consegue ter um visual mais exclusivo. Veja só, vai mudando aqui, vai mudando até a sensação de quem está visitando o site. Então, assim, é incrível isso aqui. Eu achei bem criativo, bem interessante também. Então, esse é um plugin realmente que vale muito a pena, certo? Você consegue ver mais aqui do Premium Add-ons. Ele tem uma série de outras funcionalidades. E a última, que é a que eu achei assim mais interessante, vou até mostrar aqui, ó, é o Custom Mouse Cursor, ou o cursor do mouse customizado. Olha que incrível isso aqui, ó. Você vai mexendo, o mouse para de ser aquela setinha e vira uma imagem ou um ícone, né? Você adiciona aí o que você quiser. Olha que interessante isso aqui. Eu achei fantástico, ó. E você pode configurar dependendo da região ou quando o mouse passar por cima de algum elemento. Olha que interessante isso aqui. Ele muda aqui, ó, para o ícone do Spotify, do SoundCloud. Ó, muito bacana isso aqui. Olha que legal. Ele coloca ainda o cursor animado. Fica parecendo que está pulsando. Veja só. Olha que interessante isso aqui. Fala se não torna a experiência do visitante do site muito mais memorável. Olha só que interessante. E ainda tem mais. Tem essa possibilidade de adicionar um arquivo do lote, né? Que é um ícone animado. Olha só, uma animação aqui. E a pessoa está mexendo e está animando. Ó, olha isso aqui também, que eu achei incrível. Conforme está dentro de uma loja virtual, a pessoa está passando o mouse por cima, ele consegue adicionar uma situação, né? Alguma imagem, alguma mensagem, para interagir, para incentivar a pessoa a clicar ou fazer alguma coisa, né? Arrastar para o lado. Esse exemplo de arrastar para o lado ficou mais evidente nesse aqui, nessa situação, ó. Ele fala segura e arrasta. Olha só que bacana. Então você consegue aí ter grandes resultados. Então acredito que esse plugin ele realmente é um dos mais interessantes dessa lista, se não o mais, e que vai dar muito retorno aí dependendo de como você usar e dependendo da sua criatividade também, né? A sua criatividade nessa situação aqui vai ser o fator limitante. Muito bem, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é um vídeo diferente, mas é para mostrar para você das inúmeras possibilidades que existem no mundo da criação de site, principalmente quando você não sabe programar ou você não tem tanto domínio aí das técnicas de design. Então, essas ferramentas que eu te apresentei vai te ajudar bastante nisso, vai te ajudar aí a criar sites profissionais cada vez mais criativos, mais eficientes, mais lucrativos e com menos necessidade, né? Não vai exigir com que você saiba programar ou domine todas as técnicas de design. Então, acho isso muito interessante. E para você que quer avançar no mundo da criação de sites, que é um mercado que mais cresce aí no digital, quer aprender a criar sites sem usar programação, odeia programação, não tem aptidão nenhuma, não sabe design, quer conhecer mais sobre, eu te apresento o meu curso, o Mapa do Criador de Site, está com as inscrições abertas. Então, dentro dele você vai aprender a criar sites do absoluto zero, desde a parte estratégica, a apresentação do layout e a montar o layout dentro do Elementor, né? Utilizando aí o WordPress, o Elementor e outras ferramentas. Então, assim, eu acho incrível essa oportunidade, principalmente porque a gente se baseia em projetos reais, em situações reais. A gente tem, no momento aí, 5 projetos reais que envolvem site institucional, blog, site de imobiliária, loja virtual, site para restaurante, catálogo de produto. Então, assim, com certeza, esses projetos, eles vão te ajudar a ter uma clareza do mercado, a como adquirir experiência para poder aí fechar projetos com clientes reais. Então, eu fico aí te deixando com essa dica porque realmente vale muito a pena. E se você chegou até essa parte do vídeo e ainda não é inscrito, te convido para se inscrever, deixar o seu like,
ativar o sininho para o YouTube te informar quando sair novos vídeos, tá certo? Bom, vou ficando por aqui e a minha dica é: assiste o próximo vídeo que vai valer muito a pena. Tchau!